Galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha, com Magalhães para falar dos times, do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Galera, dando uma olhada aí nas notícias que correm pelo mundo, né? Principalmente a gente falando de futebol, o canal Resenha com Magalhães é sobre futebol, especificamente sobre os jogos, mas como não tem jogos, eu não tenho a menor ideia de quando vai começar. Na verdade, ideia tem, né? Porque o presidente da Conmebol falou em uma data 6 de maio. Acho muito cedo, mas falou uma data 6 de maio. Já voltou na Alemanha os clubes a treinarem. Parece que o Bayern de Munique, se não estiver enganado, foi o primeiro clube a treinar, já começou a treinar, ou seja, está começando a surgir fumaça. Então, pesquisando aí algumas coisas, eu vi uma notícia interessante da FIFA. Interessante. Como eu não estou vendo nenhum programa esportivo, canal nenhum, não sei se foi comentado na TV, mas acho interessante porque tem muito clube aqui no país falando de contratação, prorrogação. Bahia tem aí estudando a prorrogação de contrato de 2 jogadores, o Atlético Paranaense pensando aí no Evandro dos Santos, e além de outros aí que estão pipocando por aí, sondagens. A gente sabe que está num momento difícil, ninguém pode apostar muito, mas teve uma determinação da FIFA que pode mudar algumas coisas na Europa e pode mudar também aqui no Brasil. Apesar dos calendários serem diferentes, mas acredito que a determinação da FIFA lá vá cair aqui também no nosso calendário, que é diferente. O calendário da Europa, como todos sabem, é de um ano para o outro. E o do Brasil termina no mesmo ano. Começa aí janeiro, termina em dezembro. Lá começa lá em junho, maio, sei lá, junho, e termina em maio do outro ano. Então, qual é essa notícia? A notícia é o seguinte: a FIFA diante desse problema do coronavírus, ele determinou a extensão dos contratos dos jogadores até o término do campeonato. Então, lá na Europa, os jogadores que terminavam o seu contrato dia 30 de junho vão ter os seus contratos estendidos até o término do campeonato. Beleza? Deu para entender? Aqui no Brasil, acredito que vai acabar tendo alguma adaptação para o sul-americano. Lá na Europa já tem. E é até justo, né? Se o campeonato está parado, não está jogando, vai perder o jogador em junho. Então não é justo. Então na Europa esticaram até o término do campeonato. FIFA também disse que os times não vão precisar liberar jogadores nas datas FIFA. Se o time quiser liberar o jogador para sua seleção na data FIFA, libera. Se não quiser, não libera. E não vai ter punição. E um outro detalhe, falando aí também sobre a FIFA, que a FIFA disse que vai aceitar qualquer calendário com término, porque o que a FIFA não quer é que os campeonatos sejam cancelados e que os campeonatos terminem sem ter um campeão. Então a FIFA vai aceitar qualquer extensão de data dos campeonatos. Então são medidas importantes que primeiro vai se bater lá na Europa, é lógico, né? Porque a maioria dos calendários é dessa maneira, de um ano para o outro, temporada 2021, temporada 19 e 20, assim sucessivamente. Aqui no Brasil e em alguns outros países, que é por ano. Mas acredito que essa medida também chegue aqui no Brasil para a gente. Então eu peço a você, meu amigo, torcedor que acompanha o canal, que isso é interessante aqui para o Brasil, vai afetar nas negociações, nos contratos, nas intenções que os clubes têm de contratar. Por quê? Porque o jogador só vai estar liberado para atuar pelo time que o contratou
ao término do campeonato. Então, exemplo, vamos lá, o Evandro, que está no Santos, que tem um término de contrato em junho. O término de contrato dele já não vai ser em junho, já vai ser estendido até o término do campeonato que ele estava disputando. Qual é o campeonato que ele estaria disputando? A princípio, o Paulistão. Eu sei que aqui no Brasil vai ser uma zona do cacete, porque os campeonatos vão se embolar. Eu não sei como é que ele vai fazer aqui, não sei como é que a FIFA vai fazer aqui. Mas, neste caso, o contrato do Evandro não iria se estender, não ia acabar em junho. Ia se estender até o término do campeonato. Que campeonato? Se o contrato dele terminaria numa parte do Campeonato Brasileiro. Vai ser muito complicado, mas vai ter que se adaptar aqui. Então eu peço para você, meu amigo torcedor, que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal Resenha com Magalhães. Entre no nosso WhatsApp, que é o 022 9922 54512. Nossa página no Facebook, no Instagram, vai estar tudo na descrição aqui. Quem quiser ajudar o canal aí a crescer, a melhorar aqui o estúdio, iluminação, tudo, quiser fazer sua propaganda aqui no nosso painel, só entrar em contato pelo WhatsApp, a gente coloca aqui a sua propaganda no painel. Dizendo também que estamos criando os grupos, né, no WhatsApp. Já tem um grupo criado, Resenha do Nordeste, né? Resenha Nordeste. Já estamos criando e vamos criar outros grupos para ver se dá certo. Então vamos lá, galera. Mandar um abração aí pro meu amigo Celestial Miranda, canal 2-1, o Wendel e o Ronexon. Tamo junto, meus amigos. Vamos lá, galera. Primeiro, um ponto, acho legal. Os times não serem obrigados a ceder jogadores para a data FIFA, eu acho excelente. Porque aqui no Brasil vai se embolar os calendários. Porrada de campeonato vai se embolar. Então isso eu acho bem bacana. Outro, o clube não sendo obrigado, ele não vai ser punido. Tá? Ele não vai ser punido por não liberar o jogador para a seleção. Acredito que isso vai causar também uma confusão aqui no Brasil. Mas, determinação da FIFA. Mas a principal é em relação a essa extensão do contrato, cara. Porque para a Europa fica muito fácil. Se o calendário do Brasil já fosse de acordo com o da Europa, já facilitaria. Por quê? Terminou 30 de junho o contrato do jogador, terminou a temporada. Então você pode, não, vamos esticar para terminar a temporada. Só que a temporada aqui no Brasil, termina em dezembro. E o contrato que o cara fez termina em junho. Ou seja, o contrato dele não é pela temporada. Na verdade, pela temporada europeia, mas não pela temporada do Brasil. Como é que faz? Bem complicado. Bem complicado. Eu acredito que a FIFA vai tentar ajeitar essa determinação dela aqui para o Brasil. Acredito eu que vá tentar. Mas vai ser bem complicado, bicho. Bem complicado. Outro detalhe que eu esqueci de falar. A janela de transferência será de 16 semanas. Geralmente a janela de transferência é de 4. A janela de transferência será de 16 semanas. Rapaz, vai ter clube aqui no Brasil sofrendo. Mas, diante do cenário que está acontecendo, então, janela de transferência será 16 semanas. Mas o principal é isso. Então, meu amigo torcedor, eu estou tentando encontrar aqui uma maneira, né, do futebol brasileiro se adaptar a essa determinação da FIFA. Por quê? Por que eu estou falando isso? Jogadores que têm, supomos, se teve jogador
com um contrato só para o campeonato regional. Vamos lá. Jogador só com um contrato do campeonato regional. Essa determinação da FIFA vai valer. O contrato dele vai ter que ser estendido até terminar o campeonato regional. Legal. Mas como é que esses times menores que montam times só para o campeonato regional vai continuar pagando esses jogadores se não tem renda, se não tem dinheiro? Então a FIFA vai ter que ajudar, a Conmebol vai ter que ajudar, a CBF vai ter que ajudar para manter esses times. Porque a intenção da FIFA é não deixar ninguém desempregado também. É não deixar jogador desempregado, jogador ficar tipo, um time fecha as portas, não consegue mais pagar os salários. Como é que faz? Vai ficar todo mundo desempregado? Não. Então ele está abrindo uma brecha para os outros times também poderem pegar esses jogadores e estender esse contrato para o jogador não ficar desempregado. Então, imagina, cenário, campeonato regional, termina, sei lá, termina em maio, terminaria em maio. O contrato dele terminaria em maio. Esse contrato dele vai ser estendido até o término do campeonato regional. Legal. Mas alguém tem que bancar isso, porque o clube está quebrado, não tem renda. Então alguém vai ter que bancar isso. Isso é a primeira coisa. Mas, geralmente, vamos pensar aqui os clubes da Série A. Série A, Série B, Série C, que começa tudo da mesma maneira. Como é que vai se aplicar isso se o campeonato começa, sei lá, começaria quando? Começaria agora em abril? Começaria em maio, o Campeonato Brasileiro? Como é que vai se aplicar isso se o Campeonato Brasileiro só termina em dezembro? Então, se o cara é contratado de junho a junho, ele não foi contratado para disputar o Campeonato Brasileiro. Ele pode ter sido contratado para disputar o Campeonato Brasileiro do ano passado, mas o desse ano não. Então, como é que faz? Lógico, 30 de junho, se teria já começado o Campeonato Brasileiro, ele estaria disputando o Campeonato Brasileiro. Mas também é janela de transferência na Europa. Então ele saía no meio do ano, como saiu. Já saiu vários jogadores, como já chegou vários jogadores aqui pro Brasil. Então, por causa desse calendário brasileiro, vai ficar complicado. Vai ter que se ter uma manobra, a FIFA vai ter que se meter. Só tem duas saídas. Ou pro Brasil não se altera porra nenhuma, se altera nada, deixa do jeito que tá, acabou o contrato, acabou, e cada um que se vire, aí não é justo, porque vai estar beneficiando a Europa e não vai estar beneficiando a América aqui por quê? Então ele tem que fazer uma coisa para todo mundo. Então é por isso que eu não acredito que a FIFA tomou essa decisão pensando só na Europa. Ele pensou nos outros também. Lógico, ele olhou para o calendário mundial. Qual é o calendário mundial? O calendário mundial não é o calendário que o Brasil segue. O calendário mundial é o calendário da Europa. Não é o nosso. Então, vindo aqui para o nosso, ele vai ter que adaptar. Ele vai ter que, pelo menos, dar um prazo. Ele vai ter que falar, olha, aí no Brasil, o contrato que ia até junho vai ter que ser estendido mais 6 meses, até o final do ano. Só que aí vamos ter um outro problema. E os jogadores que estão emprestados? Tem uma porrada de jogador emprestado. O Internacional tem jogador emprestado, o Grêmio, o Bahia, tem um monte de jogador emprestado aí, espalhado. Como é que faz? Continua, não continua? Se o campeonato for estendido para o ano que vem, como é que faz? Complicado. Então, na minha visão, ou a FIFA caga para a América, caga para o nosso calendário, se vira, isso eu não acho que é o que vai acontecer, ou a FIFA vai ter que abrir um outro formato para o calendário brasileiro e qualquer outro país que tenha esse calendário anual, não por temporada, meio de um ano, meio de outro, que tenha o calendário anual igual do Brasil, que eu acredito que não seja só o Brasil que tem esse calendário, deve ter outros países com esse calendário que começa no ano e termina no mesmo ano. Então ele vai ter que abrir, vai ter que
movimentar ali, ver como é que faz essa negociação, ou aqui no Brasil se muda de vez o calendário. Se coloca o Campeonato Brasileiro por temporada 2021. Mas mesmo assim, vai dar alguns problemas, que tem contrato que termina em junho. Então, cara, essa notícia é bacana. Extensão dos contratos, acho legal. Tenho a intenção boa da FIFA de não deixar ninguém desempregado, mas vai ter que, aqui no Brasil vai ter que ter um auxílio financeiro grande para os clubes pequenos, porque tem clube que só está disputando o campeonato regional, só monta time para isso. Teve clube que já, inclusive, já desmontou time. E o calendário brasileiro não é igual ao europeu. Então, na minha visão, meu amigo torcedor, acho a medida interessante. Estender os contratos, porque o campeonato está parado. O cara vai perder o emprego sem ter jogado. Então, extensão do calendário. Não ter obrigação de liberar o seu jogador em data FIFA. Acho isso bacana. O time não ser punido, também acho bacana. E a janela de transferência ser maior. Essa janela de transferência ser maior, aqui para o Brasil é complicado. Eu acho que vai ser um Deus nos acuda. Essa é a única coisa que vai ser um Deus nos acuda. A outra não, eu acho legal. Só como é que vai fazer? Aí você vai falar, mas Magalhães, você não tem a sua posição? Cara, nesse caso não. Nesse caso eu tenho a posição que eu acho legal as medidas que a FIFA tomou. Eu só não tenho a menor ideia como é que vai ser aplicada aqui no Brasil. Então você, meu amigo, se sabe como é que essa medida da FIFA vai ser aplicada aqui no Brasil, entre no nosso WhatsApp ou entre aqui nos comentários do canal e me explica. Porque aí eu volto aqui e faço um vídeo com a explicação de como essa medida da FIFA vai ser aplicada aqui. Se eu, fazendo as minhas pesquisas, encontrar, eu volto aqui e explico. Mas ainda não encontrei, porque a medida, eu acho que saiu, essa medida, ó, na sexta-feira, foi publicado na sexta-feira, dia 3. Então é muito recente. Então os clubes brasileiros ainda estão se adaptando. Então, se você já tiver uma notícia de como vai ser essa adaptação aqui para o nosso calendário, você me avisa que eu coloco aqui no canal e digo o seu nome aqui, que foi você que me explicou como é que é essa medida. Um grande abraço, até mais. Fui, valeu, tamo junto. Não esqueçam, Resenha com Magalhães, quer ajudar, coloca sua marca aqui e vai lá no WhatsApp. Estamos criando grupos de torcedores. Já está criado o Resenha Nordeste e vamos criar outros mais para frente. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, tchau.